Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui gravando o 8º episódio do podcast da GB Investimentos, diretamente daqui da cidade de Bagé, a rainha da fronteira, trazendo um pouquinho para vocês aqui sobre os nossos produtos e sobre como a gente lida aqui com os nossos clientes na maior credibilidade e confiança que temos. Hoje trouxe aqui com vocês o Everton Castro e o Paulo Dacheri, que são os dois sócios e assessores de investimento. O Everton toca a área da expansão, como vocês já conhecem, já trouxe ele aqui para falar sobre a área. O Paulinho toca a área de mercado internacional, já trouxe ele para conversar, vocês também já conhecem ele um pouquinho. E hoje eu trouxe eles aqui para a gente falar um pouquinho sobre a história deles dentro da GB. Porque esses dois são fenomenais. Eles eram clientes e se tornaram sócios, né? Então, por isso, eu quero que vocês me contem um pouquinho aqui. Antes, na verdade, gostaria que vocês se apresentassem e já comentassem sobre a história de vocês da GB, o que fez vocês virar a chave de cliente para assessor de investimentos e sócio. Pode começar. Vamos lá, então. E aí, turma, tudo certo? Um olá bem grande aí para todo mundo que está no nosso GBcast. Passando aqui para dar os parabéns para a Milena por esse projeto, 8ª edição, é isso? Obrigada, é isso. Que legal. Saiu do papel e a gente vem fomentando cada vez mais áreas, cada vez mais pessoas dentro da GB a contar a sua história, a motivar novas pessoas a vir para esse negócio que a gente chama de mercado financeiro, para esse negócio que a gente chama de GB, para esse negócio que a gente chama de a vida do assessor de investimentos, que é o que a gente curte no nosso dia a dia aqui. Mas para finalizar, vou deixar o Paulinho se apresentar aqui e eu acho que depois a gente vai contando as histórias, né, Paulinho? Pode ser. Então, eu sou o Paulo Dacheri. Eu falei, acho que no último GBcast, foi uma honra aqui. Parabéns mesmo, Milena, porque assim, ó, gente, eu já ouvi todos praticamente e estão todos excelentes. É muito legal saber um pouco mais da história da GB e saber mais sobre os produtos e diferenciais que a gente tem aqui. É muito legal mesmo. Muito obrigada, sejam bem-vindos nossos clientes e investidores. E agora, Zé, é contigo. O que te fez virar a chave, então? De cliente, quem que tu era cliente? Conta um pouquinho e o que te fez virar a chave para assessoria? Na verdade, vou passar rapidamente aqui. Eu fui oficial temporário do Exército Brasileiro por 8 anos ali, né? E a minha vida foi toda fora aqui de Bagé. Depois que eu entrei no quartel, fiquei nas cidades vizinhas de Quaraí, Alegrete, onde eu terminei meu tempo. E certo dia lá, eu acho que uma pessoa, talvez ele nem saiba dessa história, mas os pátios de formaturas do Exército Brasileiro e os pátios que existem lá dentro são imensos, né? E eu vinha cruzando bem no meio. E nisso o subcomandante lá, o Major Rodrigo, na época, me gritou: "Ô, tenente, vem aqui." E eu fui correndo lá ver o que ele queria. "Esse final de semana tu não vai ver a tua família." E eu, ele, não tem depô. Tu vai fazer um curso comigo. E eu, mas que curso, Major? Ele falou: "Não, vai vir um amigo meu tem uma história bacana de mercado financeiro, ele é um capitão do exército que pediu o kit dele lá, tá indo embora porque ele ficou milionário na bolsa." E eu jovem, 18 anos, longe de casa, louco pra ir pra casa aquele final de semana, eu fiquei puto da cara com ele, né, que eu não poderia ir. E aí eu tentei dar outra desculpa pra ele: "Mas eu tô sem dinheiro", né. E ele falou: "Não tem problema, eu te parcelo. E se tu levar 2 pessoas, eu te cobro metade do curso. Eu só preciso que tu ache mais 2 pessoas para ir contigo. E tu vai ficar aí." Naquele final de semana eu achei mais um colega de faculdade, uma colega minha que trabalhava no banco, eles foram. E, cara, era um curso de análise gráfica, era o Calderaro, o nome do militar lá. Nem sei onde ele está hoje, né? Mas aquele final de semana acabou que abriu, né, a minha visão para o mercado financeiro na cidade de Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, aonde ele ensinou para nós qual era o momento de comprar e qual era o momento de vender, algumas teorias no mercado financeiro, e a partir dali eu não tinha juntado dinheiro ainda,
mas a partir dali aquilo começou a me incomodar e fazer com que, cara, para eu começar a ter uma vida financeira bacana, eu tenho que começar a juntar para poder comprar uma ação no momento certo, e a partir dali aquilo foi ficando cada vez mais presente na minha vida, né? E acabou que a minha virada de cliente, isso era 2010, 2011 por ali, 2012 eu virei cliente XP, com um cliente do Jorge, nosso CEO, foi morar em Alegrete, nós éramos amigos da infância, acabamos se aproximando lá, esse cara começou a falar de opções para mim, eu comecei a falar da hora de comprar e a hora de vender, e a gente se reunia, o nome dele é Francis, a gente se reunia antes de ir para a faculdade, via as opções que ia lançar no outro dia, eu dava uma olhada, qual ação comprar, e acabou que o meu dia a dia começou a pessoas nos perguntarem sobre como comprar uma ação. Em 2012 acabei saindo do quartel, né? Já estava mais organizado financeiramente, porque aquilo ali foi fazendo parte do meu dia a dia, né? Eu sempre costumo dizer que é uma mosquinha que pica a gente e não tem mais volta. E a certeza mesmo, a virada de chave, foi quando eu mandei meu currículo para um pós-graduação que se chamava Engenharia Econômica. Lá tinha de tudo. Tinha mercado financeiro, análise de Gordon, o Paulinho deve saber mais das coisas técnicas do mercado. Opções, derivativos. Eu mexo, né? Foi a primeira vez que eu fazia os trabalhos dos colegas, porque era uma coisa que eu gostava. Eu ia muito mal em estatística e outras cadeiras mais técnicas ali. Acabou que não terminei o curso, mas aquele momento ali eu tive a certeza que era do que eu queria. Aí eu vim para Bagé, bati no escritório, na porta, encontrei o Jorge, e nesse dia estava um dos sócios antigos lá que falava que era o Henry, e eu falei, cara, eu quero entrar no escritório. Aí eles me deram a apostila, me falaram assim, ó, só não perde essa aqui que é a única que a gente tem. Eu fui lá, comecei a estudar para a prova, passei, voltei para o escritório, nisso o Paulinho já estava estudando também na época. E, cara, a minha virada de chave foi essa aí. Em abril de 2013 eu estava dentro do escritório aí. Dia 12 ou 13 de abril a gente já estava no acordo de sócios da empresa. Eu não lembrava se era abril ou se era mais final do ano. Era abril, então? Era abril. Que isso massa. Aí. Muito massa, Zé. Mas uma pessoa mudou, se a gente olhar toda a história que me trouxe até aqui, mercado financeiro no Rio Grande do Sul, no interior, teve que vir uma pessoa de fora e uma pessoa me achar cruzando um pátio e dizer que aquele final de semana eu tinha que ficar no quartel porque ele ia fazer um curso de análise gráfica. Que legal. Mudou toda a tua vida, né? Mudou toda a minha vida. E Paulinho, contigo, como foi essa troca aí de virar um cliente para sócio? Bom, o mercado financeiro, para mim, ele sempre teve na minha vida praticamente, né? Eu com 13 anos, eu lembro até hoje, eu estava numa festa da família, né? Festa da família da Xeri, que reúne todo mundo da Xeri de todo o estado, assim. E aí um tio meu e uma tia, que são casados, né? Eles já investiam na bolsa. E eles já investiam fazia tempo. E começaram a falar comigo de mercado financeiro. Porque eu já estava lendo um livro de mercado financeiro e o pai falou, ó, meu filho com 13 anos está lendo assim, vocês já investem, troca uma ideia com ele. E ali eu comecei a aprender sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, ações e toda essa função. E eu me apaixonei. Desde ali eu me apaixonei, nunca mais parei, comecei a estudar. E realmente eu lia fácil 1, 2 livros por mês ali de mercado financeiro. O que é uma ação, como investir em ações por longo prazo, opções, tudo que eu podia aprender, eu aprendi. E aí eu lembro que quando eu tinha 15 anos, então 2 anos depois, 2008 foi a festa, 2010, se eu não me engano, eu comecei a investir, que eu tinha 15, eu comecei a investir em ações. E eu virei cliente do assessor, que não é mais assessor na GB hoje, mas era o Josias. E então em 2010 comecei a investir, primeira vez, 15 anos de idade, foi uma função, porque era menor de idade. Eu lembro que eu precisei, o pai ir lá no escritório na época, assinar 3 vezes a documentação, porque dava discrepância ou na minha assinatura ou na assinatura dele. Como eu tinha 15 anos, tipo, assinar o que eu assinava, né?
E aí eu lembro que lá por 2012, o Josias, que era meu assessor na época, falou: vai ter uma prova da Ancor em Porto Alegre. E na época a prova era escrita. A prova tu fazia escrita, né? Tu fez escrita também, né? Exato. Que hoje é tudo digital, tu faz no computador, né? E ela Mas não tinha todo o tempo, né? exato, era uma vez, tipo, em Porto Alegre era uma vez a cada, era 2 vezes por ano, É. uma vez a cada semestre. Caramba! Era muito pouco. Hoje tem toda semana tem prova. E aí eu lembro que eu fiz a prova escrita, tinha que mandar lá para São Paulo, levava um tempão. Pô, foi uma espera e não passei de primeira. Pá, foi uma decepção, uma decepção, uma decepção. Tipo assim, eu quase chorei na frente do resultado que eu fiz 54 e precisava 56. E 2 perguntas me mataram a prova. Aí eu falei, não, vou fazer em São Paulo. Aí em São Paulo tinha uma vez por mês, eu acho, na época. E eu fui para São Paulo, em São Paulo já era digital. E aí eu fiz em São Paulo e passei na prova. A gente tinha que mudar de estado para fazer a pegar prova, outra né? janela da prova, né? Exatamente. E aí em São Paulo, eu lembro que na época, na hora já saiu o resultado, isso foi dezembro de 2012, que eu passei na prova. Na época eu tinha 17 anos e na época eu fui o mais jovem do Brasil a tirar a Ancor. Isso em 2012, né? A Ancor era quase... ninguém sabia o que era a Ancor, né? E aí, quando entrou o Zé, eu entrei no escritório junto como sócio, porque a gente tem que ser sócio do escritório para poder participar, né? Para poder virar assessor de investimentos. E acho que a virada de chave foi essa, ó. Eu já tinha 4 anos, 5 anos de experiência entendendo o mercado, sabendo muito de bolsa, e o meu assessor sabia que eu entendia muito. E ele falou, vamos fazer. Aí eu, bora, só que eu não passei de primeira, fui de novo, fiz. Então, tipo, para quem está pensando em fazer Ancor e não passa de primeira, não é o fim do mundo. Eu passei da segunda tentativa e estou aqui até hoje, né? Ô, Paulinho, tu é um crânio aí e eu passei da primeira, pô, como é que eu consegui fazer Mais isso? jovem do Brasil a tirar a prova. Isso com certeza deve ter saído no jornal, né? Saiu, acho que o Certamente. Bagé saiu, Não na sabia? época, eu acho. Não, eu acho que sim, porque tu mostra para os assessores que entram, às Exato. vezes eu não lembrava disso aí. Caraca, muito, muito massa. E o bacana que eu lembrei aqui também, né? Esses foram os 2 pontos marcantes ali da entrada do Paulinho. E na época a gente era 700 assessores, né? Quando a gente ia No no Brasil? evento... No Brasil. Quando ia no evento da XP, cara, tinha 200, 300 pessoas lá dentro. A XP tinha uma banda que era do pessoal que trabalhava lá dentro. Então, cara, mês que vem a gente está indo a São Paulo para a Expert XP, que é o maior evento de investimento do mundo, onde vai ter, sei lá, quando... Umas 30 mil pessoas vai 30 na mil Expert pessoas. hoje. Então, só para dar essa linha do tempo da transformação que Sim, teve. Como o mercado mudou, né? Nesses 11 anos aí da entrada de vocês. Muito massa. E tu chegasse a estudar pela apostila também, Paulinho, ou não? Porque essa apostila aí, ela passou. Essa aí é guerreira, ela passou por vários. Sim, na época eu fiz um curso e eu estudei por apostila também. E eu acho que o curso não era muito prático, porque eu acho que eram poucas provas na época. Não tinha muita gente querendo virar assessor de investimentos. Porque era uma profissão nova, assim, relativamente nova, né? Tinha poucos anos no mercado e ninguém conhecia. E aí tu tinha que estudar meio que na raça, assim, porque não tinha curso, não tinha os treinamentos. Tu tinha que ir pela apostila. Eu lembro que eu dei uma olhadinha nos vídeos que tinha, mas era pouca coisa. Na época, em 2012, não existia, quer dizer, já existia o YouTube, mas não se tinha toda a informação que se tem hoje, não era comum. E eu lembro que na época, tipo 2010, 2011, os primeiros cursos que eu fiz, eu fui a Porto Alegre fazer, presencialmente, porque não tinha essa facilidade que a gente tem de fazer curso online. E aí eu lembro que era todo um investimento, e eu tinha 15 anos, 16 anos. O meu pai tinha que me levar em Porto Alegre, a gente ficava num hotel, ele trabalhava lá em Porto Alegre, ele tinha que trabalhar, e eu ia lá e ficava fazendo curso. Era uma coisa assim, parece ter 1.500, mas era 10 anos atrás, né? Tá, e por que vocês escolheram, assim, a assessoria? O que despertou em vocês o interesse em ser um assessor de investimentos? Eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque tem 2 pontos para mim que foram muito chave. O primeiro ponto de por que assessoria de investimentos, porque, mercado financeiro, para mim era a minha vida e Sim, você segue sendo. poderia ter optado a fazer uma prova, outra trabalhar prova no banco, e trabalhar no banco, exato. Qualquer coisa que eu podia escolher. Ou fundo de investimento, qualquer coisa. Mas eu via que dentro do Rio Grande do Sul,
dentro de Bagé, eu morava em Bagé na época. A assessoria de investimentos era o melhor caminho para atender o cliente. Porque eu via que o banco oferecia muita coisa. Hoje até o banco melhorou muito, mas ainda é muito defasado. Mas na época o banco era muito discrepante. Tu queria um crédito no banco, hoje ainda é assim, né? Tu tem que ir lá fazer um seguro que tu não precisa. Ou tu tem que ir lá fazer um consórcio que tu não precisa. Quando tu precisa do consórcio, quando tu precisa do seguro, faz sentido. Mas quando é para tu ganhar uma taxa melhor de um crédito, não faz sentido. Ou tu tem que fazer um investimento que não rende tanto. E aí eu vi que na assessoria a gente já tinha essa liberdade lá na época, em 2012, 2013, que eu podia disponibilizar para o cliente o que realmente ele precisa. E no banco muitas vezes tem que bater meta, tem que fazer um monte de coisa que acaba não fazendo tanto sentido para o cliente. Ou eu saio do perfil do cliente, ou eu saio do objetivo do cliente. E na assessoria eu não preciso fazer isso. Eu já conseguia na época, né, atender o cliente com o que ele realmente precisa e com o que realmente faz sentido para ele. E outro motivo é porque na minha família a gente nunca foi muito investir. E aí eu sempre vi a necessidade e a diferença que faz tu investir. Tu não tá vendendo o almoço para pagar a janta, é uma tranquilidade, é uma segurança que tu tem que só o investimento te traz. Só tu ter essa garantia, só tu ter essa liberdade financeira de tu ter um valor paradinho ali, rendendo para ti, que não depende inteiramente de tu vender o almoço para pagar a janta, te dá uma tranquilidade fora do normal. Por isso que eu vim para assessoria, por esses dois principais motivos. Muito bacana. Sabe que eu já trabalhei num banco, né? E eu ofertava crédito consignado. E na época eu lembro que eu ofertava junto com o consignado um título de capitalização para ajudar os meus colegas a baterem a meta ali. Às vezes o cliente nem sabia o que era, a gente explicava, mas não tinha muito conhecimento e mesmo assim depois, sei lá, no final do período recebia o valor que ele só debitou da conta dele sem nenhum... sem nem R$2, né, acima daquele valor, era exatamente o valor que ele mandou, que ele debitou da conta dele. Então isso realmente, o que o Paulinho falou faz sentido e é muito louco isso, né? Porque realmente às vezes o produto não é um produto que vai de acordo com o cliente ou que o cliente precisa. Então, muito bacana, muito válido isso, até para os clientes mesmo, né, valorizarem a assessoria, que a assessoria não é paga, né? Não precisa pagar para ter um assessor. Então, acho que isso é muito importante. Então, Zé, por que assessoria? Enquanto o Paulinho falava aqui, eu pensei e eu acho que Deus não escolhe os preparados, né? Que é uma frase que eu via muito na vida, e Ele prepara os escolhidos, né? Eu acho que a assessoria mais me escolheu por algumas decisões que eu tive que tomar, algumas escolhas que eu tive que tomar na vida, né? E ela foi me conduzindo, cara, era tudo muito novo, que nem a gente disse, cara, para fazer uma prova era difícil, para falar com o cliente há 11 anos atrás era muito difícil falar de mercado financeiro. Cara, a minha família talvez não entenda até hoje que eu faço direito. Para fazer uma compra e venda tinha que assinar o bilhete, escanear e mandar para XP. Exatamente. Sabendo da história, hein? Tô sabendo. Só que eu falei no outro podcast também, né? Pô, muitos anos as pessoas que estão lá na XP, lá em São Paulo, falavam resiliência, Guilherme Bichimol, ele fala muito disso, né? E eu acho que isso foi o mais importante, né? O assessor no início de carreira tem tudo para desistir, ainda mais há 11 anos atrás, né? Eu penso na história da GB, que é 16, talvez os guri começaram quando só oferecia ações ainda, não tinha o shopping, a plataforma aberta, onde a gente pode dar show no cliente hoje, comparar aplicações, mandar simulados de carteira. Mas nesse momento que eu acho que a assessoria foi que me escolheu, eu tinha certeza no fim ali, que foi que eu contei antes, né?
eu me apaixonei por um mercado bem complexo, assim, que é chamado mercado de opções. E aquilo ficou fazendo parte do meu dia a dia durante anos. Não. E quando a gente saía daqui de Bagé, Rio Grande do Sul, ia a São Paulo, pegava um avião. Cara, o meu primeiro avião foi por causa da GB. Né? Eu venho... A minha família é humilde, a gente sempre foi trabalhadora, minha irmã é trabalhadora. Meu irmão também, sempre muito trabalhador. Minha mãe nem se fala, cuidou um monte da gente. Mas a GB me proporcionou ir lá em São Paulo. E lá a gente chegava e era as campanhas, a gente se reunia com as outras pessoas do time, eles falavam, acorda Brasil, sai da poupança, aprendendo para atender melhor. Né? O sonho ficou ainda maior. Né? E a gente viu uma XP, onde ela não tinha um bi ainda. Hoje a gente vê uma GB que vai ter um bi no final do ano. E eu acho que toda essa história foi ficando cada vez mais clara por toda a satisfação que essa profissão te traz de volta. Para mim, esse momento é muito mais sentimental e eu estou falando fora das barreiras de qualquer outra coisa, mas é tu poder entregar a tua melhor versão, é tu poder pensar na pessoa que tu visitou, abraçar ela e falar, cara, eu vou te ajudar, eu não vou te empurrar um produto e eu quero te ajudar a ter uma independência financeira, ter uma saúde financeira melhor lá na frente. E isso foi se tornando cada vez mais forte. Hoje eu não participo tanto de reuniões comerciais, não visito tantos amigos para trazer para esse negócio, mas acaba que a gestão, a parte mais burocrática do escritório me tirou disso. Mas quando eu faço, cara, eu sinto a mesma coisa que sentia há 11 anos atrás. Isso é bacana. Então, para mim, o propósito que essa profissão te traz de poder ajudar o brasileiro, ter o melhor amigo, investir melhor, independente do valor que ele tem, cara, é impagável. E é isso que me mantém cada dia mais motivado e dentro na assessoria, com agente autônomo de investimentos. Caraca, Zé, me emocionei. Vai, fiquei arrepiada, porque é muito massa tu ver ouvir, sabe? Ouvir tu compartilhar isso e saber que foi a GB que te proporcionou isso. E hoje o que tu faz de encontrar pessoas melhores, pessoas que estão com o mesmo propósito, é muito legal também. Porque apesar de tu não estar na reunião comercial, captando novos clientes, tu tá procurando pessoas que têm a mesma intenção que tu pode proporcionar, que a GB pode proporcionar isso, né? Para os novos assessores, quem gosta de investir, quem está fazendo a prova da Ancor, pessoas que estão ali na dúvida de qual escritório escolher, né? Tu faz a reunião para dizer, não, escolhe a GB porque aqui tu tem a oportunidade de se desenvolver. Então, isso é muito massa ouvir e poder compartilhar isso. Essa história eu não sabia, por exemplo, né? E a gente está aqui há um ano compartilhando diariamente. Então, isso é o que dá mesmo o gás pra gente continuar. Pra quando eu saio aqui fazer propaganda da GB, postar da GB, falar pra todo mundo. Porque é isso que realmente tem sentido, né, na nossa vida. Então, muito massa, muito legal. Não é fácil de falar, né? O cara se emociona também. O olhinho tava bacana. pequeno ali, mas eu vi, tava... Segurei na posição, tive que desviar um pouco o pensamento, mas acho que eu consegui passar o que realmente eu queria. E uma fase, assim, de vocês na assessoria ou na gestão da GB mais marcante, assim, que marcou na história de vocês, na trajetória, que vocês poderiam comentar aqui pra mim, o que vocês teriam, assim, pra me dizer de mais marcante? Eu acho que tem 2 pontos que marcam a história e eu imagino que de qualquer assessor. É o começo, porque o começo é difícil. A assessoria, o nosso negócio, a remuneração é baseada em quanto investimento a gente tem de clientes, né?
E no começo a gente tem um. Se eu estou começando do zero, eu começo com 0 investidores. Então a receita, o valor que a gente recebe é muito pequeno. E esse começo, essa batalha de estar ligando para os clientes sabendo que tu vai ganhar talvez R$100 mês que vem, é difícil. E lá em 2013, quando eu comecei, eu tinha 18 anos praticamente. Imagina uma pessoa de 18 anos te ligando, vem investir comigo, com uma XP que ninguém conhecia. Hoje a XP é super famosa. Lá em 2013, ninguém sabia o que era a XP, como tu falou. A XP não tinha R$1 bilhão quando nós começamos. Hoje a GB vai chegar em 1 bilhão, né? Então o começo é um momento marcante, difícil e que a gente tem que superar. O assessor novo, ele tem que pensar, não, eu sei que o começo é difícil, eu vou ficar alguns meses nessa de ligar para várias pessoas, receber muitos nãos, receber R$100 por mês e olhe lá. Na época, às vezes a gente tinha que pagar mais, porque a gente pagava aluguel junto, todo mundo, né? E aí nós tínhamos que mandar o dinheiro para o escritório, porque nós não tínhamos feito receita suficiente para cobrir o aluguel. E esse foi um momento que foi muito marcante para mim, que é tu chegar lá e não desistir. E outro momento que é muito marcante, e que é um momento que a gente começa a viver depois de anos trabalhando, provavelmente, ou se tu é muito bom, tu pula mais rápido essa etapa, eu levei anos para acontecer isso, né? As pessoas que a gente consegue conhecer e melhorar os retornos ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso é que, tipo assim, a gente começa a conhecer médicos que tiveram uma carreira maravilhosa e conseguiram juntar dinheiro, empresários que fizeram empresas gigantes e tem uma história de vida fenomenal e a gente aprende muito com eles. É uma coisa assim, a experiência de ser assessor de investimentos, de conviver com as pessoas que conseguem investir, conseguem fazer as coisas diferentes, conseguem triunfar, apesar de todos os pesares de estarem no Brasil, o momento todo sempre foi difícil, juros sempre foi alto, sempre teve barreira para o empresário aqui e os nossos clientes conseguiram superar essas barreiras todas e juntar, às vezes, grandes fortunas para conseguir triunfar, contratar um monte de pessoas, fazer a vida de muita gente melhor. Eu acho que esse momento de assessoria, depois que tu conquista vários clientes, conquista a confiança das pessoas, tu viver com essas pessoas é uma experiência que a gente não pode descrever. Porque eu acho que, eu não lembro se tem alguma frase ou alguma coisa assim, mas a gente aprende muito nos livros, mas a gente aprende muito mais com as pessoas que a gente conhece. E essa profissão nos permite conhecer pessoas incríveis. Eu acho que esse é um momento que a gente, assim, ama como assessor de investimentos. É diferente. É justamente a troca, né? É o beabá ali da coisa, é a conversa. E essa troca é muito bacana. Zé, contigo agora. O que é o momento, é a fase? Mais marcante. A fase, o momento. Porque, são vários, né? Mas eu acho que como agente autônomo, velho, é uma profissão foda. O autônomo já fala por si, né? Tu tem que ser o cara que empreende, que acorda, que te motiva, que recebe 10 não, vai de novo, né? Perdi as contas de quantas vezes eu já quebrei na PF, né? E tive que me reventar para estar aqui hoje de novo, né? Eu acredito que hoje realmente a gente está aqui porque fazendo um podcast falando um pouco da nossa história, porque realmente a gente conseguiu virar a chave todo mundo, né? E a gente busca pessoas também que queiram vir para cá. Mas a fase mais marcante foi um momento difícil seguir na profissão, né? Porque realmente lá atrás ela era demorada. Cara, uma coisa é ter um escritório de XP numa capital, até as campanhas não nos favoreciam. Era tudo clientes acima de 300k há 10 anos atrás, para ganhar uma campanha da XP. Mas a gente seguia em frente. Eu acho que o mais marcante disso tudo é quantas vezes eu tive que voltar, rever e fazer tudo diferente para chegar até aqui onde a gente está hoje, né? Mantendo uma carteira como assessor ainda. E o bacana de tudo isso também é onde a GB está chegando, né? Então, quando a gente botou o primeiro assessor aqui dentro,
A gente não sabia o que ia ser. Graças a Deus, o primeiro deu muito certo. E hoje a gente tem 40 assessores, falando um pouquinho de gestão, que não tem como eu ficar só no assessor e não falar em expansão. Mas eu acho que o momento mais marcante foi quando a gente começou a achar pessoas cada vez mais parecidas com a gente e fazendo com que as pessoas entendam que isso aqui a gente é eternamente responsável em cativar eles daqui, né? Mas e que eles entendam que isso aqui não... Cara, tá aqui na GB não é a coisa mais fácil do mundo. O cara, para estar aqui, ele tem que ser empreendedor, tem que acordar cedo, tem que ligar todos os dias, né? E, cara, tem que ter uma intensidade comercial e, ao mesmo tempo, ele tem que se motivar para se manter nessa carreira. Porque não é aqui, é em todo o Brasil e é mais fácil, como eu falei no início, tu desistir. Mas o momento fica difícil, né? Tem vários e uma coisa vai puxando a outra. Mas o momento mais marcante, sim, para mim é quantas vezes eu tive que me reinventar para estar aqui até hoje, cara. E o maior desafio, então, é levar o não se reinventar. O que é o maior desafio para ti, Zé? O maior, agora já veio para mim, né? O maior desafio ela é uma profissão. Eu não sou o melhor comercial, né? A gente fala isso abertamente. O Jorge, o dia que a gente começou a expansão, eu olhei para ele, cara, a gente precisa de mais Jorge. Então, um cara bom no que faz. Tu sai daqui, abre uma conta, tu consegue passar tudo que o cliente precisa entender em uma reunião de meia hora. Eu vou levar 15 dias para fazer uma coisa. E o maior desafio dessa profissão, para mim, e até hoje o desafio, trabalhar sempre no meu lado comercial. Né? Hoje eu estou na expansão, cara, tu olha para a expansão, é comercial. Tu tem que ser comercial, tu tem que chegar lá e dizer para a pessoa vender uma história, e não é uma história porque é uma história, mas vender um sonho que está dentro de ti, que tu sabe onde que tu quer chegar. Cara, a GB sabe onde quer chegar. Então esse é o maior desafio, né? É fazer com que pessoas venham para cá, pessoas te olhem e queiram fazer o que tu está fazendo hoje, que é ajudar pessoas a ser mais sucedidas, ter uma vida financeira melhor. Que hoje, se tu olhar para os brasileiros, a maioria 1% ou 2% da população agora está fora dos bancos e está querendo investir. Isso lá atrás era bem pior. Mas eu acho que o maior desafio é esse, né? Para mim, trabalhar o comercial e fazer com que cada vez mais pessoas queiram se unir a nós e ver tudo isso que a gente vem fazendo na cidade de interior, né? E, cara, eu acho que é isso aí. E Paulinho, tu que tá tocando lá no escritório em Santa Cruz, me conta qual que é o teu desafio, diariamente, assim. O que tu pensa, mas isso aqui tá difícil? Eu acredito que vai muito de encontro com o Zé aqui, porque a parte mais difícil por exemplo, a gente tem um sonho, né? A gente acredita na GB, a gente sabe que a gente faz uma diferença enorme na vida das pessoas. A gente sabe que a assessoria, tu consegue melhorar o retorno do investidor, tu consegue diminuir, às vezes, o custo de crédito dele, tu consegue trazer todas as soluções financeiras que melhoram a vida dele. Só que o difícil é tu conseguir manter o teu comercial, tu conseguir manter a resiliência de tomar os nãos e seguir adiante e de trazer mais pessoas para compartilhar esse sonho. Porque uma coisa é eu ou o Zé ir lá sozinho e falar com 10 pessoas. Outra coisa é nós chamar mais 10 pessoas e falar com 100. E aí depois trazer mais 10 e aí vir para 200 pessoas. E essas pessoas têm que estar alinhadas com a gente. Elas têm que estar nessa crença de a gente está melhorando a vida das pessoas e a gente tem que cada vez melhorar mais a vida das pessoas. E querendo ou não, a gente melhora a vida das pessoas de uma maneira ganhando mais dinheiro para as pessoas. Porque querendo ou não, essa pessoa pode pagar uma faculdade melhor para o filho, essa pessoa pode trocar de carro, essa pessoa pode viajar mais. A gente tem exemplos no escritório que o filho da pessoa conseguiu fazer medicina
porque o cara começou a investir melhor, começou a ganhar mais dinheiro, e aí ele conseguiu pagar a faculdade de medicina do filho. Porque senão talvez não fosse possível. E é isso que a gente faz. E tem duas situações. Às vezes a pessoa tem um medo da XP, porque é uma coisa diferente, não é um banco grande, não é um banco que tem tanta história, já tem mais de 20 anos, mas, sei lá, se eu pegar o Banco do Brasil tem mais de 100, né? Só que a gente veio justamente para melhorar. E a gente toma tanto não, às vezes, porque a pessoa tem certo medo interno dela, né? E daqui a pouco ela não percebe que se ela tivesse feito essa mudança 2 anos atrás, ela já teria mais patrimônio hoje. E que se ela fizer a mudança hoje, ela vai ter mais patrimônio para frente. E é difícil manter essa resiliência. Então eu acho que esse é o grande desafio do assessor e do escritório. Manter a resiliência para ter os clientes e para atrair assessores bons. A assessoria, na verdade, ela é baseada na área comercial, mas também não adianta ser somente comercial e não ter relacionamento com o cliente, né? Porque é baseado, se tu não atender bem o cliente, ele vai migrar para outro ou ele vai sair do escritório, né? Ele vai procurar ser bem atendido. Então, acho que a resiliência, junto com um bom atendimento, não tem erro, né? Eu não vim do mercado, né? Quando eu topei o desafio, que eu escolhi a profissão, eu era militar. O meu círculo era pequeno, era limitado. Eu fiquei 8 anos dentro da caserna. E eu saí de uma cidade do interior, chamada Candiota, 10 mil habitantes, né? Passei por Bagé para fazer o NPOR e seguir a estrada aí na vida de militar. Então, hoje eu acho que é importante falar, né? Que o mato lá atrás estava alto, né? O chão estava duro. A gente estrada não... era de pedra. A gente... Paulinho também não veio do mercado, ele era um apaixonado, né? Paulinho fazia economia, enfim. Então hoje as pessoas que têm oportunidades sabem, já têm um certo relacionamento. A própria XP já evoluiu, todo mundo conhece, abriu capital na Nasdaq, na principal bolsa americana. Então isso facilita muito, né? Então acho que a jornada até a pandemia ela foi muito difícil. Dali para frente não é que esteja fácil, a gente tem que fazer muita coisa ainda para... e eu acho que nunca vai ser fácil, né? Nunca vai ser. Cara, a vida é difícil, cara. Mas e não estou reclamando, estou dizendo que a gente precisa todo dia acordar e fazer a mesma coisa e se a gente quer avançar, a gente tem que fazer diferente do que todo mundo está fazendo e é o que a gente tem feito. Nesses 11 anos, vocês já estão na GB há 11 anos, vocês viram e passaram por muita coisa, né? O que vocês teriam, assim, para comentar, para deixar aqui registrado, para talvez um futuro assessor que venha assistir o podcast, ou algum cliente que queira conhecer um pouquinho mais, que vocês acham importante deixar aqui registrado, me contar a história. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aí desses 11 anos, o que tem, assim, o que vocês lembram, alguma coisa inusitada ou alguma coisa que vocês já sabiam que iria acontecer. Difícil essa, Paulinho. Tá, vamos comentar aqui então. É que assim, eu ia até brincar, né? Porque eu falei que tava confuso, mas tá difícil. 11 anos não são 11 dias. Bastante tempo. A gente estava conversando antes, eu vou te dar tempo para pensar, aproveita. Nós estávamos conversando antes de começar o programa que falar do dia a dia agora, da expansão, cara, de como o assessor faz captação, como que o assessor traz clientes novos, tá fácil, né? O problema é vir contar a história de 11 anos atrás, né? Não, e a gente estava comentando agora, mas antes de começar o podcast, né? E eu acho que são ossos do ofício da carreira, né? Porque eu tava brincando, né? Pô, eu acho que eu engordei uns 20 quilos fácil na carreira. E também o cabelo branco começou a aparecer antes dos 30, né? Eu tô zerado. Boa, Não sei não. Acho que pode ser a luz.
O mercado financeiro não é tão simples assim, porque a gente passou por crise no meio do caminho, a gente passou por impeachment no meio do caminho, a gente passou por Wesley Day no meio do caminho, a gente passou por tanta coisa. Eu lembro até hoje que o Wesley Day, eu estava em Nova York, eu estava viajando com meu pai, com minha irmã e com a minha prima, e nós estávamos no McDonald's, e eu vi a notícia lá, não foi nem no celular, eu vi a notícia lá que tinha saído um áudio dessa função toda que deu no Wesley Day lá em 2018, acho que foi, né? Ou 17, não lembro agora. E eu pensei, meu Deus do céu, amanhã, o que não vai ser? E a gente é sempre assim, né? A gente é sempre de olho no mercado, sempre de olho nas notícias, e a gente está sempre preocupado com o cliente, né? Mas a gente tem duas coisas que eu acho que tem que deixar guardado assim na cabeça de um assessor que vai começar, principalmente, eu devo ter ficado pelo menos, na época lá de 2013, né? 1 ano pagando para trabalhar. Pagando literalmente, não é tipo ganhando R$100 por mês, que a tal gasolina custa para ir lá mais que R$100 por mês. Não, pagando. Né? Eu ainda tinha gasolina para ir para o escritório e eu pagava mais o aluguel do escritório, que não dava dinheiro. E aí, do nada, em algum momento, tu começa a ter cliente suficiente e vira a chave. Então, o negócio é a resiliência que a gente tem tanto falado, né? Então, eu acho que o assessor que está começando tive 1 mês ruim, tive 2 meses ruim, tive 3 meses ruim, segue o baile. Eu acho que a vida é meio assim, né? A gente não tem tudo direto, o resultado não vem de primeira. Tudo que é para durar, o resultado não vem de primeira. Então, o assessor que está começando tem que pensar isso. E assim, o mercado financeiro ele traz momentos de felicidade, alegria, a gente está conhecendo um monte de gente, a gente bebe com os clientes, o negócio é muito legal. Mas o negócio também é estressante às vezes, que é o que eu brinquei agora, né? Pô, um Wesley Day da vida, o cara tem que estar ali tranquilizando os clientes, por quê? Porque não vai ser o último Wesley Day que a gente vai ter. Não vai ser o último Circuit Breaker agora em 2020 que a gente teve. Vão ter outros Circuit Breakers pela frente. E eu acho que, talvez por isso que eu seja tão apaixonado pelo golfe, pelo mercado financeiro. Porque a vida é igual. A vida te traz desafios que a gente nem espera. E o mercado financeiro do nada te traz uma surpresa que é tipo, o nosso presidente falou que vai gastar mais e não quer nem saber de cortar custo. E aí os juros vão lá para cima, o dólar vai lá para cima e tu estava comprado em bolsa, a bolsa caiu e é uma surpresa desagradável. E eu não sei, para quem joga golfe também, daqui a pouco tu tá lá louco, fez um baita de um drive, vai fazer uma approachzinha que vai estar a 60 jardas do green, tu vai lá e dá um shank. Para quem entende golfe vai fazer sentido. A vida é assim, nem tudo dá sempre certo. E o negócio é a gente seguir batalhando, seguir trabalhando para dar certo. E eu acho que na carreira de mercado financeiro, esses 11 anos que eu vivi com a GB, foi assim. E eu lembro até hoje também de uma reunião que a gente teve, era nós 4, né? Que é o conselho da GB hoje. Eu, o Zé, o Jorge e o Romário. Nós temos 2 caminhos. Ou nós vamos seguir do nosso tamanho, super bem, atendendo bem os clientes, ganhando dinheiro. Ou nós vamos trabalhar com o sonho de expandir e fazer diferença bem maior do que a gente poderia fazer. Tu lembra dessa reunião, né? Nós estávamos 4 assim, não, nós vamos crescer, nós vamos trazer mais gente, nós vamos fazer o negócio crescer e alcançar mais pessoas e mudar a vida de mais pessoas. E a gente decidiu por isso e o Zé tá bombando na expansão agora. Tá tocando ficha. O que eu tenho para dizer para quem pensa ou não pensou ainda ou vai assistir, vai começar a pensar o podcast, que o mercado financeiro brasileiro ele tem muita oportunidade, né? A gente vai a São Paulo, no final de semana viemos em Montevidéu e falando com pessoas importantes da nossa economia, grandes empresários, presidente da XP. E quando tu olha o modelo lá fora, uma Schwab, né, que foi onde eles foram buscar todo o conhecimento que hoje a gente trouxe para o Brasil e entregou para os brasileiros, talvez lá fora seja o que a gente tem de assessor aqui, deve ter de escritórios da gente autônomos lá fora. Tá? Não vou lembrar os números, mas realmente quanto mais tempo tu deixar para vir para o negócio, mais negócio tu está perdendo de fazer. Então a gente está num mar azul, né? Eu não digo que é um mar calmo,
porque os bancos também estão buscando fidelizar cada vez mais os clientes. Também estão se modernizando, né? Exato, a inovação está vindo para todo mundo. E quando eu falei em me reinventar, a própria XP fez isso com a gente durante muito tempo. Ela é uma empresa de inovação, tecnologia. E, cara, tu fica alguns dias sem acessar o Hub ou a tua conta da XP, já tem uma novidade, uma nova atualização para fazer. Então, a XP te coloca na obrigação de estar atualizado. Cara, quando começou, era o maior shopping financeiro. Tinha renda fixa, o fundo imobiliário estava sem chegando. Cara, depois veio o cliente só fazia transferência para a própria conta dele, ele tinha que voltar para o banco. Cara, hoje veio uma chuva de produtos. XP foi lá, teve como grande sócio ali no finalzinho, agora o Itaú. Cara, já vendeu toda a participação. E agora ela foi lá e trouxe o modal para a operação para virar uma operação cada vez melhor de banco também. Então a própria XP foi abrindo o chuveiro, descarregando em nós um produto de câmbio, um produto. Agora o cliente XP pode ter internacional, sim. Agora o cliente XP pode fazer câmbio, sim. E o que deixa para o assessor que está aqui há 10 anos, né? Então, e eu acho que isso acontece em toda a profissão, né? Outro dia uma amiga aqui da GB veio me perguntar, cara, o que tu faz para se manter motivado? E isso é a vida do assessor, tem que se manter motivado. Cara, eu não sei, mas eu tenho a certeza que eu estou onde eu quero estar. Eu sou muito satisfeito com a profissão. E aí eu dei um exemplo para ela. Cara, meu pai, ele fez a mesma coisa todos os dias da vida dele até se aposentar. Era operário aqui em Candiota. Aí tu olha, a minha irmã, ela acorda, ela abre a academia. Hoje ela tem uma academia, mas até chegar na academia ela fez muita coisa e fazia tudo igual ao mesmo dia. Que é a resiliência, nós vamos chegar lá, né? Mas o que eu posso dizer é que a gente tem muita oportunidade no mercado. A GB é um mar de oportunidades. Cara, se alguém quiser chegar aqui hoje e assumir a PJ da empresa que a gente tem, o assessor, eu quero ser especialista de PJ, especialista de câmbio. A gente conseguiu agora. Então, a gente está cada vez melhorando mais para entregar um serviço de 360 para o cliente, para que ele se sinta acolhido com a gente, que ele fique aqui. Né? E eu acho que o mais importante para o assessor é que ele entenda algumas coisas, que é o seguinte: o básico, ele é mais importante do que tu fazer um bolinho bonito numa simplicidade e tu entregar o que o cara precisa naquele dia. É legal, aquela criança precisa, na verdade, ela precisa de uma vela no bolo, não é um bolo bonitão, cheio de coisas, né? Falando de um aniversário. E o que o cliente precisa é isso. O assessor também precisa disso. Fazer o básico, bem feito, né? E que faça sentido, que faça ele entender que o valor que tem em ter um assessor na vida dele. E, para quem está vindo, cara, a gente era 700, Paulinho, a gente falou no início do programa. Hoje a gente é 20 mil assessores do Recém. E com espaço para crescer, né? Muito espaço para crescer. Para quem está vindo, cara, tá perdendo tempo de não ter vindo antes. Paulinho, sabendo aqui, a gente já entendeu aqui o Zé sentimental, Zé sério. Muito fofo ter ouvido falar. Paulinho, agora quero saber de vocês, como vocês imaginam a GB daqui 5 anos? Agora é o grande finale. Que daqui 5 anos a gente vai sentar aqui, quem diria, né? O Henry e o Cristiano, imaginar que a gente criaria um podcast, que a gente falaria sobre lá 2008, nesse podcast. Então, daqui 5 anos, com certeza, a gente vai se reunir e vai assistir isso aqui. Ou até mesmo daqui 2 anos, daqui 10 anos, e vai ver as projeções, né? O que vocês estão almejando daqui 5 anos. E aí eu vou cobrar vocês.
Então, eu quero saber qual que é a projeção de vocês para como vocês veem a GB daqui 5 anos. Primeiro eu vou comentar do passado, dos últimos 5 anos. Eu, há 5 anos atrás, não me imaginava de jeito nenhum indo para Santa Cruz do Sul. Eu tinha recém voltado do Canadá, 5 anos atrás, que eu morei um tempo lá, e segui trabalhando como assessor normal. E aí, do nada, surgiu a questão de que eu fui para Santa Cruz do Sul. Me apaixonei por lá, encontrei minha noiva, hoje noiva, né, na época namorada, e aí mudei para lá. E aí a gente abriu a GB Santa Cruz, né? Então, quando é que, se tu me perguntasse, em 2018, se em 2019 teria uma GB em Santa Cruz, eu diria não, porque eu não tinha relação nenhuma com a cidade. E nós também não, porque nós não conhecia lá, né? E aí do nada mudou. Mas uma coisa tenho certeza, não sei por onde, não sei se por que cidade, por que estado, se talvez a XP expanda para fora do país, que eu vi que está expandindo para o Uruguai agora. Mas eu escrevi ano passado no nosso evento lá na Bandeirinha, GB 10 bilhões. Porque 1 bilhão já vai ser pouco. Daqui 5 anos, no mínimo 10 bilhões. Se não antes. Mas, pelo menos, 10 bilhões sob custódia GB Investimentos daqui 5 anos. Muito bom, Paulinho. Caraca, me arrepiei. Ah, que massa. Cara, o meu desejo é ver a GB daqui a 5 anos. Eu acho que o que nos trouxe até aqui foi sempre pensar no cliente. A gente sempre pensou muito no nosso cliente. Pô, de verdade. A própria empresa já falou com a gente, né, que o nosso bem maior também, a partir de agora, é as pessoas que estão nos ajudando a construir esse sonho. Paulinho falou o número de 10. Não é impossível, né? A XP chegou no bi primeiro, é o que a gente vai bater agora, né? Essa projeção, ela é tocável, a gente consegue ver isso, né? Colocando em números o nosso crescimento, né? Um escritório com 600 milhões na cidade de Bagé. O meu desejo é que o que nos trouxe até aqui também tem pessoas importantes nesse caminho, Tiano, né? Pastor Josias, deixaram a GB deles, né? Foram importantes naquele momento, seguiram outras estradas, mas também nos deixaram um legado que era ajudar o brasileiro a investir melhor. A gente segue tocando esse sonho e eu acho que o que eu desejo é daqui a 5 anos, se eu pudesse falar, vou zerar a máquina e daqui a 5 anos eu queria estar com os mesmos sócios, né? Com as pessoas que estão aqui hoje com a gente já. Talvez eu sou mais sentimental, né? O número não seja tão importante para nós, mas sim o cliente que vai estar aqui. Se eu pudesse escolher hoje, eu queria os mesmos clientes, os mesmos sócios daqui a 5 anos. E um net de 10 milhões na porta. Mas realmente é palpável, a gente vai chegar lá com certeza, a gente vem trabalhando para isso. E eu acho que a gente é um pouco diferente, cada um de nós 4 que tocamos a empresa hoje. Você se completa. Mas só deu certo porque a gente está junto até hoje, cara. A gente olha outras operações, algumas mais complexas, a gente vai lá fora e vê o que acontece nos outros escritórios, por que eles estão juntos, onde é que eles chegaram, por que não chegaram. E eu acho que o nosso maior valor está nos sócios que estão aqui hoje, nos sócios que vão entrar e nos sócios que a gente já trouxe para dentro desse negócio e que vão nos ajudar a chegar lá nos teus 10 bilhões. Com certeza. Vamos emanar boas energias, palminhas aqui. Que história! Olha, trazer história, contar histórias, né? Que privilégio eu estar aqui, ouvindo as histórias, contando um pouquinho das histórias, participando desse momento, porque com certeza eu sou uma que quero estar daqui a 5 anos aqui, não digo na mesma cadeira, né?
Talvez num lugar maior, talvez a gente não sabe o que o futuro nos espera. A GB está crescendo, a gente está abrindo um novo escritório já. Não vou pagar muito spoiler, mas a gente está se encaminhando para abrir um novo escritório, então de 4 a gente já vai para 5, né, escritórios físicos, com mais de 20 cidades aqui no Rio Grande do Sul, com assessores, um assessor, 2 assessores na Paraíba. A gente já tem um pezinho lá, né, Zé? Olha, Esse pé na Paraíba tá famoso na história do já GB. tem dois na Paraíba. Então, assim, contar história é sempre muito legal. E eu também sou sentimental, então em alguns momentos tem que me segurar. Porque acaba que a gente contando história de outras pessoas, né? Aqui que eu tô intermediando, a gente acaba sentindo aqui na pele. E tomara que vocês tenham sentido um pouquinho dessa energia do que fazer aqui parte da equipe da GB. É muito legal, é muito gratificante. Tanto que o mosquito que pica, ele pica todo mundo. Quem bota o pé aqui já sai picado e impossível voltar para trás. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês. Zé, muito legal sempre te receber, ter trocas contigo. Tu é um cara excepcional. Paulinho, tu também é muito bacana. A gente já tinha se encontrado, né, no podcast anterior. Então, muito obrigada. Tu é didático, adoro te ouvir falar. Então, muito obrigada mesmo. Clientes, amigos, curtam, acompanhem, tá? Nos sigam, compartilhem com amigos, com os nossos investidores, assessores. Aproveitem esse conteúdo, porque só vocês sabem aqui diariamente que é compartilhar a vida com esses fenômenos. Então, se vocês quiserem agradecer aí, mandar um beijo pro público que vai nos assistir, sintam-se à vontade e obrigada por terem vindo. Pessoal, vamos lá, a GB não para e é por vocês, não é por mais ninguém, é pelos nossos clientes, é pelos nossos sócios que virão, é pelo o sonho grande, pela persistência de cada um, de acreditar que a gente está aqui para fazer mais por todos. Digo que a nossa cultura é muito bacana. E é isso. Precisamos todos os dias estar motivados. E a GB não para e estamos indo rumo ao primeiro bi, Paulinho. Primeiro de 10, pelo menos, Graças né? aos nossos clientes, nossos sócios, nossos colaboradores, todo mundo, cara. Não, Grande abraço. Assim, participar desse podcast do GBcast aqui foi incrível demais. Parabéns de novo. Assim, tá incrível mesmo. E Zé, que honra estar falando contigo. A gente começou junto lá. Mesmo. A história que a gente tem junto ali é fenomenal. E nós dois, mais o Jorge e o Romário, que tem mais tempo juntos na GB, né? Agradecer muito por tudo que não tem como descrever o que eu aprendi com vocês, o que eu aprendo todo dia e o que a gente vive junto, cresce junto. É isso aí. E é como ele falou, a GB não para, nós vamos liquidar, sim. Um brinde. A GB não para. A GB não para. Tchau, galera.